Fala Builder, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um tutorial da Builderall e neste tutorial eu vou ensinar a vocês como efetuar uma automação entre o Insta e o WhatsApp de uma maneira bem simples e completa. É só acompanhar esse vídeo. Pessoal, antes da gente iniciar todo esse processo, né, que na verdade é bem simples, mas ele é um processo, então a gente vai fazer com calma, né, passo após passo, para vocês conseguirem entender bem. A gente tem que entender primeiro por que efetuar essa coleta através do Insta e já vincular diretamente com o WhatsApp, né? Antes de mais nada, a gente sabe que grande parte da nossa audiência, né, dos nossos leads estão dentro do Instagram, é onde o público conversa com a gente, é onde está o nosso engajamento. Aí você vai me perguntar, Thaís, mas o engajamento do Instagram ele está bastante menor. Sim, é um engajamento que está ficando melhor, mas a questão não é sobre o engajamento em si, é sobre o que fazer com este engajamento, né, de uma maneira geral. Com foco e direcionamento, que vai acarretar em resultados, ou seja, em lucro para você. Então, a gente vai gerar um retorno rápido com menos ações. Porém, as ações elas sempre vão existir, para que a gente não canse o nosso lead, né, nesse sentido de que ter que ir no Instagram, do Instagram ir para uma página, fazer a inscrição, efetuar uma confirmação, ir para uma outra página, para depois participar daquilo que eu esteja oferecendo para ele. Então, a gente vai cortar essas ações, tornar isso um pouco mais simples para o nosso lead, para que a gente tenha um engajamento mais efetivo, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer essa pessoa para nós oferecendo algum presente, oferecendo alguma coisa que vá agradá-la, né? Pode ser um voucher, pode ser qualquer tipo de benefício, pode ser um book, pode ser um vídeo, uma aula grátis. Aí fica a seu critério, o critério da estratégia que você deseja utilizar, tá? Aí você me pergunta, Thaís, mas eu vou usar um Instagram, não pode ser que eu tenha o banimento da minha conta, enfim, eu vou te responder que não, tá? Porque a conta, se você estiver utilizando a sua conta de forma correta dentro do Instagram, ela ocorre de uma maneira tranquila porque a ferramenta, ela está habilitada, tá? Pra gente poder fazer essa automação. Então, por isso eu expliquei só essa parte, né, principal, essa parte inicial, só para vocês entenderem, tá, o processo que a gente vai utilizar. Vamos começar aqui com o nosso processo de automação, tá? É tudo muito simples. Então, a gente vai utilizar aí direct, a gente vai utilizar história, a gente vai utilizar comentários em posts, a gente pode até utilizar um anúncio se a gente quiser. A gente vai redirecionar para a ferramenta da Builderall de chatbot, a gente vai utilizar tanto o chatbot quanto o Mailing Boss e o Builderall Zap para poder fazer essa automação, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá, é ir aqui no meu Mailing Boss e vou criar uma lista, tá? Então, eu vou vir aqui em aplicativos, e-mail e engajamento, Mailing Boss 5.0. E aí eu vou criar uma lista aqui dentro para a gente coletar esses dados dos meus usuários, tá? Dos meus leads. Então, eu vou criar aqui uma lista. Eu posso tanto criar uma lista através dessa área, tá, pessoal? Como aqui em contatos e acessar o menu de listas também. Ambos os caminhos vão levar para o mesmo lugar, tá? Então, eu vou vir aqui nas minhas listas. Eu vou criar uma lista. Eu vou chamar essa lista de Instagram, tá? E você pode denominar, colocar só como Insta. Eu vou colocar aqui como single opt-in, só como base de exemplo. Colocar uma descrição. Já vou solicitar aqui para coletar o número de endereço, o número de telefone e prefixo. Vou salvar. E ele já vai abrir a lista aqui para eu fazer as configurações necessárias, tá? E aí eu posso fazer da maneira que eu desejar. Prontinho, lista criada, eu vou fazer as configurações necessárias aqui nessa área, então eu vou deixar o nome da lista da maneira que eu já havia colocado, eu vou colocar um e-mail de remetente, ou seja, quem está enviando este e-mail. Vou selecionar aqui uma empresa, posso colocar um título, a quem responder,
né, se eu posso enviar um e-mail de boas-vindas se eu quiser, mas como eu coloquei uma lista single opt-in, eu vou optar para não enviar nada dessas opções. Posso habilitar aqui já o CRM, tá? Enfim, eu posso ir configurando. Eu vou dar uma olhada aqui no meu formulário, vou ver o que eu estou coletando, então aqui. Eu já sei que eu vou coletar o e-mail, o nome, o telefone e o prefixo, tá? Que é muito importante para que a gente efetue a coleta dos dados corretos. Thaís, eu posso colocar mais campos de mais coletas aqui? Pode sim, não tem problema, tá? Desde que você esteja efetuando essa coleta lá no Flow, através do Instagram, tá? Então, tudo que eu coleto aqui, eu tenho que coletar lá dentro do meu Flow. Eu vou só trocar aqui a ordem, colocar um nome em cima, tá? Vou colocar como campo obrigatório, o e-mail também como campo obrigatório, o telefone e o prefixo, todos como campos obrigatórios, tá bom? E aqui, então, eu estou efetuando a minha lista, ela já está pronta, tá? Não preciso mais efetuar nenhuma configuração. Só lembrando que o que eu coleto aqui, eu tenho que estar coletando no Flow, tá? Para as informações baterem e a gente não se confundir. Então, eu vou atualizar, salvar aqui a minha lista. Prontinho. A minha lista já está pronta e este foi o meu primeiro passo. O meu segundo passo é para que esse workflow futuramente ele venha funcionar de forma correta, eu preciso conectar o meu celular com o Builder ao Zap para poder efetuar envio de mensagens, tá? Pelo WhatsApp. Então, eu vou abrir aqui os meus aplicativos, eu vou novamente em e-mail e engajamento, vou aqui no meu Builder ao Zap. Com o meu celular na mão, pessoal, eu vou acessar o meu WhatsApp e vou efetuar a autorização aqui da ferramenta, tá? Então, eu vou no meu WhatsApp selecionar os 3 pontinhos de menu, vou colocar um novo aparelho, conectar um novo aparelho, ele vai aparecer o leitor de código QR, eu vou dar aqui um continuar, para poder verificar aqui. Então, eu vou vir em autenticar, efetuar o leitor aqui com o meu celular, com a câmera do meu celular, estou lendo o código QR, pronto, conectado. Vou dar um pronto aqui, pronto, autenticou. Quando tiver verdinho aqui, é porque a configuração foi autenticada com sucesso. Agora, o próximo passo é ir lá no meu chatbot. Eu vou acessar aqui o meu aplicativos novamente, vir aqui no Messenger, Instagram, Chatbot. O novo, tá, pessoal? Tá especificando aqui, ó, New, que é o nosso novo chatbot. Aqui eu já tenho as minhas contas configuradas, devidamente configuradas, tá? Dentro do meu construtor de chatbot. Então, eu não preciso efetuar esse procedimento, mas para anexar uma nova conta, você pode vir aqui em contas e adicionar uma nova conta. A primeira coisa, você vai conectar o Facebook e todo o processo tem vídeo na central de ajuda explicando como efetuar essa configuração, tá? Então, eu vou agora na minha página de Instagram e vou criar um novo flow, tá? Então, vamos lá. Vou criar um novo flow. Eu vou chamar esse flow aqui também de Insta, assim como está a minha lista, tá? Pra gente não se confundir. Mas você pode dar um nome que você desejar. Pronto, ele já abriu aqui, eu vou acessar pra gente começar a editar. Então, dado muito importante, pessoal. Este aqui é o passo inicial, o primeiro passo do nosso flow, tá? Então, eu não posso, de forma alguma, excluir este primeiro passo. Mas esse aqui é o pontapé inicial do nosso flow como um todo, tá? Então, o passo 1. A gente precisa lembrar, pessoal, que o Instagram ele tem algumas regras, tá? Regras no sentido de quê? Regras no sentido de que, tá? O usuário, o lead que está por trás, né? Aquele que está observando, que quer participar do meu lançamento, ele precisa aceitar que isso continue. Aceitar, ou ele precisa iniciar essa conversa, tá? Então, eu tenho vários métodos aqui de iniciar essa conversa, mas ele precisa sempre dar o pontapé inicial, tá? Eu preciso da autorização dele para que a nossa conversa siga. Eu não posso simplesmente enviar mensagens
deliberadamente, tá? Por quê? Porque o Insta vai entender isso como uma quebra de regras, porque o meu lead precisa confirmar que ele quer participar disso, tá? Então, dependendo da forma com que você for efetuar essa coleta, tá? Seja por direct ou por story, a gente vai fazer o lead vir falar com a gente. E aí tá ok, aí tá tudo bem. Mas se eu estiver fazendo através de comentário, porque através de comentário o que eu vou fazer? Ele vai fazer pegar um story meu, efetuar um comentário, e a partir daí ele vai abrir o direct e eu vou iniciar um processo de conversa. E isso pode gerar algum tipo de complicação. Então é sempre importante que eu pergunte para ele se ele gostaria de iniciar a conversa. Se ele aceitar, né, aí eu posso começar a coletar os dados dele. Tá? Então é sempre importante a gente lembrar disso. Diferente do story do direct, tá? Que ele vai vir falar comigo, quando eu estou fazendo um comentário em um post, ele precisa autorizar que a gente inicie e que a gente continue esse processo de conversação, ok? Então, aqui no meu pontapé inicial, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma mensagem de texto. Então, eu vou adicionar um texto simples, tá? Eu posso adicionar aqui também uma resposta rápida, só para a gente poder efetuar as tratativas de maneira mais central. Tá? Então, aqui eu tenho texto simples, imagem e botões, respostas rápidas e perguntar. Tudo isso para facilitar a nossa conversação com o nosso lead, tá? Então, de bate-pronto, eu vou colocar aqui uma resposta rápida, né? Eu vou dar bem-vindo a ele, né? Por exemplo, falar olá, que bom que você tem interesse no meu webinar, por exemplo, tá? Mas você pode utilizar qualquer aparato que você esteja fazendo, tá? Então, olá, que bom que você tem interesse no meu webinar. Desta maneira, para que eu possa efetuar a sua inscrição, por favor, clique em continuar. E aí eu vou adicionar um botãozinho aqui para ele clicar em continuar, tá? Então, eu vou salvar. Vou editar aqui, vou deletar este botão e vou deixar aqui só o meu, tá? Escrito continuar. Então, aí ele vai iniciar o passo, tá? Ou eu posso liberar para controle de agentes humanos ou cancelar a assinatura. Isso vai depender do que eu quiser, tá? Mas nesse momento eu quero que ele inicie para um segundo passo que eu vou delimitar agora, tá? Então, pronto. Deixa eu tirar este, porque eu vou para outro passo. Pronto. Certo. Eu vou criar um novo passo, um passo 2, e aí eu vou chamar esse passo de coleta de nome, tá? Eu vou coletar um nome para eu salvar lá na minha lista. Então, ok. Vou subir ele, pegar aqui, ó, para subir, para vocês poderem visualizar bem. Aí eu vou adicionar aqui um texto, né? Vou adicionar um texto simples. Vou editar. Vou escrever, não sei, legal. Então, me diga qual é seu nome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só um texto simples aqui, vou colocar legal. Então, vamos começar. Dá um pontinho, vou salvar, e aí eu vou efetuar uma pergunta, que vamos utilizar o perguntar. Então, eu vou editar, aqui já escreveu para mim automaticamente qual é o seu nome, tá? E aí eu vou inserir uma variável. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Deixa eu deletar isso aqui, eu vou adicionar uma pausa, né? Isso é muito importante porque, primeiramente, passa a sensação não de que eu estou falando com um robô, mas sim que eu estou falando com uma pessoa. Isso é muito bem visto para quem está por trás, né? Para quem está entrando em contato comigo. Além do mais, nunca envie
várias mensagens sem pausar nessas mensagens, entre uma mensagem e outra, efetuar essa pausa. Por quê? Primeiro, que o Instagram pode te banir, tá? Ele pode te bloquear. Segundo, porque fica cansativo para quem está do outro lado, fica lendo um monte de coisa, acaba cansando, né? E desistindo. E aí você pode aqui definir qual que é o tempo de pausa que você deseja, tá? Eu vou deixar como 3 segundos mesmo, e aí eu vou adicionar uma pergunta. Eu estou perguntando aqui, já veio automaticamente para mim qual era o seu nome, e aí eu vou adicionar uma variável de resposta, variável. Então, a variável de nome, né? Certo? Posso colocar aqui um valor padrão, mas não vou, então vou inserir a variável de nome e vou utilizar ele aqui, tá? Posso adicionar uma condição, se assim eu quiser, mas eu não vou fazer isso, eu vou só salvar e vou ligar o passo 1 aqui no passo 2, certo? Então, eu já coloquei um texto simples, eu dei uma pausadinha, já perguntei qual é o nome, e aí eu vou para o passo 3. O próximo passo, no caso, eu vou perguntar qual é o e-mail deste lead. Eu vou colocar aqui como e-mail, e vou iniciar o passo, eu vou puxar ele aqui para cima para a gente poder visualizar. Eu vou adicionar aqui um perguntar novamente, vou editar. Posso colocar, por exemplo, certo? E colocar aqui, inserir um nome. Deixa eu apagar aqui, inserir de novo, que eu fui fazer manualmente, mas eu vou inserir através desse meu botãozinho, certo? Tal pessoa, né? Sei lá, certo, José. Me diga agora qual é o seu e-mail. Aí eu vou adicionar uma nova variável. Esta variável agora como e-mail, que eu vou efetuar a coleta. Tá? Então, vou colocar aqui o tipo e-mail. Posso colocar um valor padrão se eu quiser também, tá? E vou salvar. Aqui eu posso colocar um limite de resposta, tá? Então, se em 30 ou X minutos, né? Vamos colocar 30 minutos, o que eu faço? Eu posso voltar para a etapa inicial, eu posso parar a conversa, posso vir para o nome, eu posso perguntar o e-mail de novo, tá? Eu não vou colocar, mas você pode utilizar, tá? Eu vou dar na verdade, eu vou ligar aqui um no outro, coletei o e-mail, certo? E agora eu vou perguntar o número de telefone, tá? Então, vou adicionar mais um passo. Aqui eu vou colocar telefone, só para a gente organizar bonitinho e não se perder no meio do processo, tá? Vou colocar OK. Eu vou adicionar uma pausinha aqui. E vou adicionar um perguntar. E aí eu vou editar e perguntar. Vou colocar aqui legal. Vou colocar a variável de nome, novamente, tá? Vou chamar a pessoa pelo nome. E vou pedir, me informe seu telefone para concluir a sua inscrição. É importante, pessoal, que a gente colete o telefone correto, tá? A gente sempre avisa esse lead para coletar o telefone correto. Por que eu digo isso, tá? Porque na hora de efetuar o envio, né, ou de um e-mail, ou de uma mensagem para o WhatsApp, o mailing boss não vai entender se o número estiver errado. Então, ele precisa ter 55 DDD e o número de telefone correto, tá? Com todos os nomes desejáveis, tá? Para não dar problema na hora de efetuar o envio de mensagens do WhatsApp. Tá? Então, a gente precisa solicitar que esse cliente, ele traga para nós um telefone correto, tá? E aí você pode colocar aqui, então você pode inserir algumas variáveis, algumas questões para que ele indique o telefone correto. Mas eu vou colocar aqui um exemplo, então eu vou colocar 55, deixa eu colocar mais, né? Mais 55, DDD
Não, deixa eu falar para ele, né? Lembre-se de informar um telefone com a seguinte configuração. Então, 55, 11, então, 1, 2, 3, 4, 5, né, que são os 3, 9, os 3 números iniciais, mais 2, e aí, mais 2, certo? Essa é a configuração correta de telefone, tá? E aí, eu vou inserir uma nova variável. Aqui eu vou inserir a variável telefone e vou coletar. Salvei. Vamos lá. Aqui eu posso colocar uma condição, tá? Por exemplo, eu sei que um número correto precisa ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é isso? Mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu posso colocar aqui uma condição de que este número de telefone precisa ser válido, tá? Que eu posso colocar o valor, tá? Então, eu posso adicionar condições para que eu aceite esse número de telefone somente se ele tiver se ele for válido. Se ele não for válido, eu vou solicitar novamente, tá? E aí, eu vou salvar aqui o meu passinho. Eu vou colocar ele mais para cima e vou fazer que ele é o passo seguinte, não é? Prontinho. E agora eu vou finalizar, tá? A nossa conversa. Então, eu vou adicionar mais um passo, eu vou colocar aqui um texto simples, tá? Então, eu vou colocar como finalização, vou dar OK. Vou adicionar, posso adicionar uma pausinha aqui, tá, pessoal? Eu vou adicionar aqui um texto simples, agradecendo o meu lead. Então, obrigada. Vou colocar novamente o nome dele, inserir o nome do assinante. Obrigada, José, né? Não sei. Logo estaremos enviando para você uma mensagem. Fique atento. Até logo. Pronto. Salvei aqui o meu último passo. Vou diminuir um pouquinho a escala aqui para eu poder colocar. Tem que pegar certinho aqui dentro. Deixa eu aumentar a escala para enxergar também, não é? Pegar certinho aqui dentro para conseguir movimentar, tá, pessoal? Então, se ele for válido, a gente já vai finalizar. Se ele não for válido, a gente pode colocar qualquer outra configuração aqui. Mas eu vou parar por aqui só para a gente poder entender bem, né, todo o funcionamento. Então, eu vou dar o pontapé inicial, eu vou solicitar o nome, eu vou solicitar o e-mail, eu vou solicitar o telefone e vou finalizar. Todos esses dados que eu estou coletando aqui está devidamente inscrito lá dentro do meu Mailing Boss 5.0. E agora eu vou voltar para o Mailing Boss, porque a gente vai fazer um flow para poder utilizar para iniciar esse processo, tá? Então, vamos lá. Eu vou lá no MB. Na verdade, eu vou coletar primeiro aqui, gente. Eu vou adicionar uma ação aqui, perdão. Até esqueci, vou enviar esses dados para o Mailing Boss, né? Porque senão ele não vai enviar. Vou configurar aqui, vou selecionar a lista lá que eu fiz no meu Mailing Boss. Como eu fiz no Mailing Boss 5.0, a lista vai estar mais aqui para baixo, tá? Então, vou selecionar. E aqui ele está informando os campos que eu tenho lá dentro da minha lista e qual campos que eu vou usar aqui, tá? Quais são as variáveis que eu utilizei. Então, eu coloquei nome, eu coloquei e-mail e eu coloquei telefone e vou salvar. Então, quando o lead vier fazendo todo esse processo, o Instagram vai diretamente mandando essas informações para o meu Mailing Boss, tá? Para a gente poder trabalhar com eles a partir do Mailing Boss agora, tá bom? Então, vou vir aqui no Mailing Boss, minha lista está corretíssima.
E agora eu vou no meu workflow e vou iniciar um flow, tá? Que eu vou denominar também de Insta, tá, pessoal? Que eu já tenho alguns, mas eu vou iniciar aqui, dizendo que aquele lead que foi inscrito na minha lista, no meu caso aqui, Insta, assim que ele entrar, né, que eu já estou enviando esse contato lá do chatbot para a minha lista, ele vai iniciar um processo de flow. Então, inscrito na lista Insta, deixa eu dar um nome aqui, inscrito na lista Insta, ele entrou no flow. E aí, o que eu vou fazer agora, tá? Então, a partir desse momento, ele entrou na lista, entrou no flow, e aí eu vou criar uma mensagem para enviar aqui para o WhatsApp. Então, eu vou adicionar mais um processo aqui, deixa eu procurar enviar mensagem para o WhatsApp. Então, como eu já ativei o meu Builder WhatsApp, ele já vai estar ativo aqui automaticamente, tá? Não salvei. Pronto, já salvei aqui, estou enviando a minha mensagem instantânea do WhatsApp. Posso fazer isso com e-mail também, Thaís? Claro que pode, é só vir aqui em adicionar uma campanha. Eu posso criar uma campanha antes, tá? Ou eu posso vir aqui criar uma agora mesmo, por exemplo, Insta. Colocar o título como Insta também, tá? Eu vou salvar esta campanha. E aqui eu posso criar, tá? A campanha que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui o e-mail do remetente, não vou colocar responderá. Vou deixar exatamente assim, tá, pessoal? Lembrando que, claro, eu vou deixar dessa maneira. Vamos trocar aqui. Então, olá só. Mas se tiver alguma daquelas frases, alguma palavra semelhante, a campanha trava, tá? Então, é importante a gente efetuar uma configuração legalzinha aqui, tá? Eu vou colocar aqui qualquer coisa, mas vocês criem um negócio bem legal aí. Vocês podem adicionar N dispositivos aqui da lateral, tá? Então, eu vou salvar a campanha. Legal. Eu posso já enviar aqui um teste. Vou salvar e ativar já. Vou salvar as configurações que eu fiz. Pronto aqui. Então, eu já estou enviando uma mensagem instantânea do WhatsApp. Já estou enviando uma mensagem de e-mail. E todo esse processo meu aqui tá ok. Agora, qual que é o pontapé inicial para eu poder fazer com que meu lead chegue nesse processo? Então, ele precisa ter um pontapé inicial, ele precisa ter um início. Como que eu faço isso, Thaís? Muito simples, pessoal. Eu vou voltar aqui para o chatbot, tá? Então, eu já fiz o meu chatbot, ele já tá pronto, já tá ativo, ok. Tá? Eu vou vir aqui em automação, tá? Que eu tenho algumas configurações de privacidade. E eu preciso liberar aqui para eu poder utilizar. Vou liberar rapidinho aqui. Pronto, liberei ali para eu poder mandar aqui sem problemas, tá? Acesso às minhas mensagens e eu vou iniciar agora a automação. Então, eu vou vir aqui, como eu expliquei, eu vou fazer o processo de novo, tá, pessoal? Então, eu estou aqui nos meus flows, tá? Eu vou vir aqui em automação e vou adicionar uma nova regra, tá? Então, vamos lá. Então, eu preciso que seja igual uma frase, uma senha, o que eu quiser fazer para iniciar esse flow. Então, vamos supor, eu vou usar a palavra quero, tá? Por exemplo, eu vou oferecer um webinar de graça para os meus leads e para eles acompanharem, eles só colocam lá a palavra quero e a gente vai iniciar o flow, tá? O direct vai abrir aqui para iniciar o flow no meu flow chamado Insta. Pronto. Parte 1, certo. Agora, eu preciso também criar nos stories, tá? Então, vamos lá. Numa menção do story, tá? Eu vou salvar aqui. Então, se a pessoa colocar alguma coisa no meu story, ele vai iniciar aqui o flow, tá? Eu já salvei, então, eu já iniciei aqui uma regra para respostas a mensagens privadas, já adicionei uma regra para menção no story, agora eu vou utilizar uma regra para responder comentários,
tá? Então, pessoal, lembrando, sempre bom lembrar, tá? Que precisa ter o botãozinho para ele aceitar continuar, tá? Porque ele respondendo história, eu vou abrir automaticamente o direct e ele precisa aceitar conversar comigo, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui um post, qualquer um que seja, vou selecionar esse post aqui. Acabei abrindo, perdão, pessoal. Então, vou selecionar este post e vou adicionar uma regra a este post. Então, assim que a pessoa comentar, né, nesse post, eu vou abrir aqui o Flow Insta. Eu não vou colocar para esperar 1 minuto e vou colocar aqui alguma condição. Então, texto que contém uma sentença completa, ou que não contém, ou texto com um comentário e uma sentença completa, ou texto de comentário não é uma sentença completa, tá? Vou colocar aqui, e a frase que eu quero é quero, tá? Vou adicionar. Eu posso colocar outras regras, tá? Por exemplo, uma variável do quero. Então, responder em 1 minuto, enviar sem condição, eu vou colocar aqui o texto contém, vou colocar eu quero, né, como uma outra variável que pode acontecer. Então, adicionei, pronto, tudo certo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos testar? Ver se eu consigo testar aqui. Só um minutinho. Então, certíssimo, pessoal, todo o flow aqui já foi feito, ele já está funcionando perfeitamente, tá? E aí, para testar, é só você iniciar uma conversa dentro do Instagram. É claro, lembrando que não pode ser você conversando com você mesmo, então tente efetuar com um outro Instagram para testar todo o fluxo, mas está todo bonitinho, está todo funcionando, e desta maneira eu posso eliminar ações, né, que meu lead fique indo, pulando de lugar em lugar, para ficar mais fácil e ele não se cansar tanto de mim, tá bom? Então, dessa maneira muito simples, a gente pode seguir com o fluxo. Em caso de dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato com o nosso suporte através de chat online ou ticket. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima!